jovens estudantes a serem agentes do reino em suas universidades e na sociedade. Além disso, é pastor na 70x7 Church e fundador do movimento Fire Universitário. Queremos chamar aqui agora e queremos que a igreja receba com uma salva de palmas pastor Gilberto Araújo. Uhul! Muito bem-vindo, pastor Gilberto. Muito obrigada. Com vocês. Obrigada, pastor. Paz, irmãos, boa tarde a todos. Uma honra estar nessa casa mais uma vez. Que o Espírito Santo se revele. Feche os seus olhos, baixe sua cabeça. Eu sei que é uma reunião solene com líderes, eu tenho certeza que o Senhor vai se revelar. Pai, te louvo, Espírito Santo, por essa geração de líderes. Eu oro, Pai Santo, para que os meus irmãos sejam uma harpa onde só o Senhor toque. Oro, Pai Santo, para que eles também sejam um chofar, Pai, que expresse a sua glória sobre os pequenos grupos, sobre o Pai Santo, os ministérios, sobre aquilo que o Senhor deu a eles para liderarem. Eu oro também, Espírito Santo, para que nós sejamos bons tradutores da sala do trono para o homem contemporâneo. Então, Pai Santo, se revele e que o Espírito Santo venha catapultar cada líder nessa tarde, em nome de Jesus. Também meu abraço à liderança da casa, ao pastor Márcio, uma honra estar com vocês. Hoje eu gostaria de fazer uma exposição bíblica a respeito do caráter de um líder, a respeito daquilo que o Espírito Santo tem a gerar em nós enquanto aqueles que representam a Deus. Eu gostaria de fazer então uma análise sociológica, uma análise teológica sobre Jó, um dos personagens mais curiosos das Sagradas Escrituras. Eu gostaria que nós lêssemos dois textos, Jó, capítulo 1, do verso 6 ao verso 12, e Jó, capítulo 2, do verso 1 ao verso 6. Amém? Acompanhe comigo, por gentileza, Jó 1:6. A minha tradução é a King James atualizada. Está escrito, Jó 1, verso 6. Certo dia os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante Yahvé, o Senhor. E Satanás, o acusador, aproximou-se também junto com ele. Então Yahvé questionou a Satanás: de onde vens? E Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular e ir e vir pelos caminhos do mundo. Indagou-lhe então Yahvé: observar-te meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, um ser humano íntegro, reto, justo, que teme a Deus e se desvia do mal. Diante dessas palavras, Satanás contestou a Yahvé, questionando: será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Porventura não ergueste um cerco protetor em volta dele, de sua família e de tudo que ele possui? Tu pessoalmente tens abençoado todas as obras das mãos desse homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Entretanto, estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará e blasfemará diante da tua face. Então Yahvé declarou ao acusador: concedo-te poder para destruir tudo o que ele possui, apenas não estenda sua mão contra a pessoa dele. E Satã deixou a presença de Yahvé. Jó capítulo 2, versos 1, está escrito: em outro dia os anjos, os servidores celestiais, voltaram a apresentar-se perante Yahvé, o Senhor. E Satã, o acusador, também estava dentre eles, para da mesma maneira ser ouvido por Yahvé. Então Yahvé questionou a Satanás: de onde vens? Satanás deu-lhe a seguinte resposta: de perambular pela terra e ir e vir pelos caminhos do mundo. Indagou-lhe então Yahvé: observar-te meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, um ser humano íntegro e justo, reto, que teme e ama a Deus e se desvia do mal. Jó se mantém íntegro, apesar de haver tentado me instigar contra ele a fim de castigá-lo sem motivo. Diante do que declarou Satanás: é porque não tocaste na pele dele, pele por pele.
e tudo quanto o ser humano tem, Ele dará para salvar a sua vida. Ora, estende a tua mão agora e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele prontamente te amaldiçoará e blasfemará na tua face. Então Yahvé declarou a Satanás: eis que meu servo está entregue nas tuas mãos, contudo poupa-lhe a vida. Louvado seja o santo nome do Senhor. Meus amados irmãos, a história de Jó está presente na tradição oral dos povos do Oriente Médio por cerca de 4.000 anos. Com isso, meus irmãos, esse texto narra um episódio muito curioso. O texto fundamenta uma reunião de Deus com os seus filhos. Eu quero crer que nesse contexto seja então os anjos. E essa reunião acontece no aion, como diz o grego. No grego você vai ter o aion, que significa o tempo eterno. Você vai ter o cronos, que significa o tempo humano. E você vai ter o kairos, é quando o aion visita o cronos. É quando Deus visita a terra. E com isso, esse contexto então acontece nas regiões celestiais. Curiosamente, o texto nos esclarece que Satanás aparece por lá. E nesse texto, quem toma a iniciativa é Deus. E Deus então pergunta: de onde vens? Ele responde: de perambular e visitar a terra, de passear por ela. Satanás então é uma espécie de turista na biografia humana. Ele está antenado na tua vida, ele está procurando uma brecha, ele está procurando alguém para devorar a alegria. Satanás então é uma espécie de turista na biografia humana. E Deus cutuca Satanás novamente e diz: observar-te, meu servo Jó. E o texto fundamenta que Deus dá um currículo completo de Jó. Não há ninguém semelhante a ele. Em outras palavras, é o homem mais piedoso dessa geração. Portanto, é o homem mais santo que existiu naquele contexto histórico. E ele diz: é um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. O que é integridade? Um homem íntegro. Íntegro é o que você faz com a sua porta fechada e você apaga a luz, ninguém vê. É a sua integridade. Homem reto. Reto é aquilo que você faz em público, todos estão vendo. Um homem temente a Deus. Esse é o princípio da sabedoria. O homem que se desvia do mal, ele é deliberadamente santo. Pois bem, Satanás poderia ter respondido: rapaz, não conheço esse homem. Nunca vi esse homem. Mas não é isso que Satanás responde. Ele diz: também puderas. Desse jeito é muito fácil te adorar. Qualquer um te adora desse jeito. Tu tens abençoado a vida dele. Tu tens cercado a família dele com uma grande muralha de proteção. Os bens dele prosperam abundantemente sobre a terra. E por isso que ele prospera. Desse fato, ou com esse contexto, é muito fácil te adorar. Satanás então insinua duas coisas. Primeiro, Satanás insinua que Deus precisa de subornar pessoas com bênçãos para receber dessas respectivas pessoas a adoração. Satanás insinua que adorar a Deus é um ato de barganha. Você não adora a Deus por quem Deus é. Você adora a Deus pelo que Ele pode te dar. É o que Satanás insinua. Satanás insinua que o homem só adora a Deus por aquilo que recebe de Deus. É uma troca. Satanás insinua que Jó só adora a Deus porque descobriu que religião dá lucro, que é um negócio. Que adorar a Deus então traz bens materiais. Mas se Deus tirar o que o próprio Deus der a Jó, obviamente Jó blasfemaria. A grande pergunta é, irmãos, o que de fato o homem precisa ter para ser feliz? O que precisamos obter em nossa vida para de fato exalarmos bondade e, portanto, ter uma vida piedosa? Piedade nas Sagradas Escrituras simboliza santidade. O homem precisa ter algumas coisas, como uma família, que é o maior tesouro que o homem tem. E esse homem também, ele é grato pelos bens constituídos, isso é fato. Portanto, Satanás está levantando duas teses aqui: que ninguém ama mais a Deus do que o dinheiro, e que ninguém ama mais a Deus do que a família. E Satanás diz a Deus: toca no que ele tem e verá se ele não blasfema contra ti na tua face. Sem que Jó soubesse, Deus o constitui como uma espécie de seu advogado na terra e coloca nas mãos de Jó a própria reputação de Deus diante do maligno.
É o que o texto sugere. Em outras palavras, meus amados irmãos, Deus diz para Satanás: só não toca a vida. Isso é poderoso, porque nas palavras de Martinho Lutero, Satanás é um cachorro amarrado na coleira de Deus. Ele só vai onde Deus permite, nem um centímetro a mais. Pode fazer o que você quiser, só não toca a vida. Satanás então é um ser limitado, ele não faz o que ele quer. Ele tem limitações. Ele não podia ir mais nem um centímetro a não ser com a permissão de Deus. O Deus que adoramos, irmãos, está fundamentado então é aquele que manda nos céus, ele manda na terra e ele manda no inferno. Portanto, com a permissão de Deus, Satanás sai dali e faz um verdadeiro estrago na vida de Jó. Portanto, com a permissão de Deus isso acontece. E eu quero que você confira comigo, por gentileza, Jó 1:3, na parte final do texto que diz: de maneira que este homem era o maior de todo o Oriente. Isso significa que Jó era o homem mais rico do Oriente. Significa, portanto, que Jó era o homem mais rico daquela geração. Está fundamentado aqui, portanto, irmãos, que não é pecado ter recursos. Está fundamentado aqui, irmãos, que é possível você ser muito, muito, muito rico e ter muito, muito temor ao Senhor. Portanto, está posto aqui que não é pecado ser rico, não é pecado possuir riquezas, não é pecado ter dinheiro. A riqueza é uma bênção, é Deus quem fortalece as nossas mãos para adquirirmos riquezas. Afinal está escrito que riquezas e glórias vêm de ti. A bênção do Senhor enriquece e com ela não há desgosto. O problema, irmãos, não é ter dinheiro. Você quer líder? O problema é o dinheiro te ter. O problema não é possuir dinheiro. O problema é o dinheiro te possuir. O problema não é carregar dinheiro no bolso. O problema é você entronizá-lo em seu coração. O problema não é a riqueza. O problema é a riqueza sem Deus. O problema não é o dinheiro como servo. O problema é ter o seu dinheiro como seu patrão. O interessante é que o versos 3 está escrito que Jó era o homem mais rico, mas no versos 8 está escrito que Jó era o homem mais piedoso. Então é possível ser rico e ser santo e muito santo. É possível isso acontecer. Jó era um exemplo disso. Agora notem comigo, por gentileza, o versos 15 e 17, porque nesses versos somos informados que Satanás vai usar os caldeus, o fogo e os sabeus para levar de Jó, o homem mais próspero de sua geração, ao maior colapso financeiro daquele contexto histórico. E eu não sei o que você pensa sobre isso. Quando alguém tem uma origem humilde, as crises aperfeiçoam a biografia, porque as pessoas já estão acostumadas a passarem necessidades, a superarem aquelas realidades como uma espécie de biografia, ou um capítulo da minha vida é uma fase. Mas quem vive no topo da pirâmide social, quem tem tudo e de repente perde tudo, a vida entra em um completo colapso. Tem gente que tira até a própria vida porque perdeu o controle daquilo que não deveria controlá-lo, que são os recursos financeiros. Portanto, irmãos, a grande pergunta é: será que a tese de Satanás é verdadeira? Será que de fato ninguém ama mais a Deus do que ao dinheiro? Será que Jó blasfemaria? E a resposta, irmãos, está no verso 21, que diz que quando Jó recebe a notícia que está falido, que está quebrado, que entra no seu colapso financeiro, ele responde assim: nu saí do ventre da minha mãe, e é nu que eu volto para lá. Está posto aqui, portanto, irmão, você que é líder, você não pode ter dinheiro como o seu senhor. Você tem que ter os recursos como teu servo. Jó não teve o dinheiro como seu patrão. Jó não adorou mais a Deus pelo que Deus poderia dar. Jó adorou a Deus pelo aquilo que Deus é. Louvado seja o santo nome do Senhor. Bem, agora, queridos, acompanhem comigo o verso 19, porque Jó recebe a mais trágica das notícias que um ser humano pode receber. São os seus 10 filhos que estavam reunidos na casa do primogênito. De repente vem um vendaval e a casa desaba, e todos os filhos morrem debaixo daquele escombro. É o que está fundamentado no verso 19. A grande questão é: que tipo de pai Jó era? Como é que você deve cuidar da sua família? Como você pode ter uma liderança, um sacerdócio no seu seio familiar, no seu jardim particular? Quem é pai de mais de um filho, provavelmente chega a uma análise comigo que naturalmente os filhos não são unidos.
sobretudo quando se tem dinheiro ou herança no comportamento sociológico dessa filiação. O dinheiro traz qualidade de vida, mas não compra amor. O dinheiro faz você comprar uma cama king size, a mais cara, mas o dinheiro não te traz o sono. O dinheiro pode fazer você comprar momentos, mas o dinheiro não compra amor. Curiosamente, irmãos, as Sagradas Escrituras afirmam, no capítulo 1, no verso 5, que Jó era um pai exemplar. Está escrito que Jó ia e chamava seus filhos para santificá-los. Jó se levantava de madrugada e oferecia sacrifícios mediante o número de todos os seus filhos. E Jó dizia: talvez meus filhos tenham pecado, talvez meus filhos tenham blasfemado contra Deus em seu coração. E Jó fazia isso constantemente, porque Jó era um pai presente, Jó era um pai intercessor, Jó era um pai conselheiro, Jó era um pai exemplar, Jó era um pai de verdade. Se você pega na história dos patriarcas, Abraão foi um péssimo pai, assumiu um filho e rejeitou o outro. Isaac foi um péssimo pai, assumiu um filho e rejeitou o outro. Jacó foi pior ainda, assumiu um e não tratou os demais como um, e sua filha Dina foi violentada sexualmente. Davi, péssimo pai, seu filho Aminon estuprou a sua irmã Tamar. Absalão, mais velho, assassinou o irmão Aminon. Joabe, melhor amigo de Davi, assassinou Absalão. Que família desestruturada! O único pai relevante nas Sagradas Escrituras é o pai do filho pródigo, que na parábola de Jesus é Deus, e José. Qual é o outro personagem bíblico que é um pai relevante nas Sagradas Escrituras? Jó. Ele se levantava e sacrificava pela quantidade de seus filhos. Mas essa é a minha análise bíblica textual, irmãos. E Jó fazia isso com constância. Mas não obstante isso, ele sofre o mais doloroso golpe da vida, depois da falência. Jó enfrenta então a dor do luto. Eu fico imaginando, irmãos, porque imagina esse homem que vive um colapso financeiro, mas permanece em santidade. E ele reprova a primeira teste de Satanás. É possível amar mais a Deus do que a família. E agora, ou melhor, é possível amar mais a Deus do que o dinheiro. E agora ele está vendo sua família entrando em um lugar de profunda dor, mas ele permanece firme com o seu amor ao Senhor. E eu fico imaginando, porque Jó não é uma lenda folclórica judaica, o livro de Jó não é uma metáfora. Jó, portanto, é um personagem histórico que viveu um momento histórico em um lugar histórico específico. O que acontece quando um homem leva todos os seus filhos ao mesmo tempo e na mesma hora para o cemitério? Como esse homem se levanta desse luto? Como esse homem reconstrói as suas cinzas? Como esse personagem, portanto, retoma a sua agenda? Como ele recomeça então a sua história? Será que a segunda tese de Satanás é verdadeira? Será que é possível, irmãos, é possível alguém amar mais a sua família do que a Deus? Será que Jó então blasfemaria? E a resposta, meus amados irmãos, de quando Jó recebe a notícia da morte de seus filhos, está no versos 20. Acompanhe comigo, por gentileza, os versos 20 de Jó 1. Está escrito: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a sua cabeça, lançou-se em terra e adorou a Deus, dizendo: o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Portanto, irmãos, Jó reprova a segunda tese de Satanás. Jó reprova, e ele prova, portanto, que ama mais a Deus do que a sua própria família. Jó prova que ele adora mais a Deus do que o que Deus pode dar. Jó ama a Deus pelo que Deus é. Entrando naquele nível de atmosfera de fé, sabendo que fé só é fé quando o não de Deus também for resposta. Porque muitos de nós assumimos o protagonismo da nossa vida, e você de repente reconhece que Deus tem que ser o volante da sua vida, e você começa a orar: Deus, tira de mim tudo que o Senhor não se agrada. Aí o Senhor tira. Aí você faz campanha para o Senhor devolver aquilo que tu pediu para Ele tirar. E aí a nossa sensibilidade está em amadurecer no Senhor, saindo, portanto, de uma adolescência teológica
e entrando num local onde só filhos maduros sentam. Portanto, irmãos, Jó reprova essa tese de Satanás. E ele prova que é possível amar mais a Deus do que a família. Mas aí vem o versos 2, porque nós lemos 2 textos. E Deus está novamente reunido com seus filhos, diz o texto que lemos. E eu quero crer aqui que sejam os anjos. E eu quero crer também que foram nas regiões celestiais. E diz a Bíblia que Satanás aparece de novo por lá, e quem toma a iniciativa de novo outra vez é Deus. E Deus pergunta para Satanás: de onde você vem? De onde vens? E Satanás responde: de rodear e passar a terra. Sabe o que Satanás está falando aqui, irmãos? Eu não mudei a minha agenda. Eu continuo fazendo o que eu estava fazendo antes. A resposta que Satanás dá não muda uma vírgula. Eu estou antenado. Eu estou procurando só uma brecha. Eu estou procurando alguém para devorar. Ele não muda. Ele continua sendo exatamente o caído que sempre foi. E Deus outra vez responde com uma pergunta, pela segunda vez: observaste meu servo Jó? E novamente, após presenciar os focos de tensões sobre as biografias de Jó, Deus novamente dá o seu currículo sem mudar uma vírgula: não há ninguém na terra como ele. Homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitastes contra ele para o destruir sem causa. Sabe o que Deus está dizendo para Satanás? Satanás, suas teses são mentirosas, suas teses são falsas. Jó provou que me ama mais que o dinheiro. Jó provou que me ama mais que sua família. Jó provou que me ama mais do que aquilo que eu dou a ele. Isso é maravilhoso, irmãos. Porque quando você compreende o que é a doutrina da justificação, você não precisa de mais nada. O sangue do inocente sendo derramado no lugar de sangue de culpados, estabelecendo para nós um novo e vivo caminho para Deus. Quando você tem acesso à parábola do cobrador, do devedor incompassivo, quando um rei perdoa 10 mil talentos, lembra dessa parábola? Sabe o que é 10 mil talentos, irmãos? 10 mil talentos são 300.000 toneladas de ouro. Naquela época, um salário era 1 denário por um dia de trabalho. Sabe quantos você deveria trabalhar para ter 10 mil talentos, tendo 1 denário como dia de trabalho? 150 mil anos. A dívida que o rei perdoa é uma dívida impagável. Eu estou dizendo, irmãos, que a dívida que você tinha com o eterno era impagável. Mas o sangue do inocente foi derramado no lugar de sangue de culpados, estabelecendo para nós esse novo e vivo caminho para Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. E com isso, irmãos, Jó provou que ama mais a Deus do que tudo que é material. Então Satanás parte para uma espécie de terceira análise ou terceira tese. E ele diz: pele por pele, tudo que o homem tem dará para salvar a sua vida. Toca-lhe nos ossos, toca-lhe na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. E a terceira tese de Satanás era essa, irmãos: ninguém ama mais a Deus do que a si mesmo. Sem que Jó soubesse, pela segunda vez, Deus havia colocado o caráter de sua reputação em suas mãos, diante do maligno. Então ele diz para Satanás: pode tocar nos ossos dele, toca na carne dele, só não permito você tocar na vida. Em outras palavras, Satanás continua sendo um ser limitado por Deus. Nas palavras de Martim Lutero, Satanás é um cachorro amarrado na coleira de Deus. Certamente você sabe disso. Satanás não é inimigo de Deus, porque para ser inimigo tem que estar na mesma altura. A sentença de Satanás já foi lavrada, ele já é um derrotado. Mas ele é inimigo do homem. Apocalipse 12 diz que Satanás não te odeia porque você é tão especial. Satanás te odeia porque você carrega Jesus. É o que Apocalipse 12 diz. E com isso, irmãos, Jó, obviamente, ele vai ser impactado. Porque com a permissão de Deus, Satanás sai dali.
e vai colocar uma doença fatal em Jó, da planta dos pés ao alto da cabeça. E obviamente ele vai tendo dores avassaladoras, porque o seu corpo vai ficando completamente chagado, as feridas vão se abrindo, sangrando, a pele dele foi necrosando, e ele tem que pegar um caco de telha para se aliviar. Jó vai se tornando uma espécie de carcaça humana. Jó se torna, como o Abraham Kuyper diz, uma espécie de aborto vivo. Ele não consegue mais comer, ele não consegue mais dormir, ele não tem um alívio, 1 minuto sequer. Jó vai ficando magro, seu corpo vai ficando mal cheiroso, bolhas de pus vão entrando, portanto, em sua característica visual. As pessoas passam nele como de Jó 30:10 e cospem em seu rosto. As pessoas têm nojo dele. E quando a sua mulher olha para esse quadro tão terrível, ela insurge contra Deus e diz para o seu marido: ainda conserva a sua integridade, Jó? Amaldiçoa teu Deus e morre, diz as Sagradas Escrituras. E Jó responde com firmeza, com hercúleo e com pétrea: falas como uma louca mulher. Tendo recebido o bem de Deus, você acha que nós não deveríamos receber o mal? Está escrito em Jó 2:10 que em tudo isso Jó não pecou contra o Senhor com seus lábios. Jó reprova então a terceira tese de Satanás. Ele prova que ama mais a Deus do que a si mesmo. Ele prova que é possível você amar mais a Deus pelo que Ele é do que o que Ele pode te dar. Louvado seja o nome do Senhor. Gil, será que Jó chegou no nível de entrega máxima? Não. Jó teve uma entrega. Ele não fazia um super culto. Ele não era um hipercrente, ele era um ser humano que temia ao Senhor. Jó mostra para nós, irmãos, que é possível nós amá-lo integralmente, a despeito do que temos, a despeito do que possuímos, e a despeito da nossa alegria ou não. Assim como nós temos 4 estações do ano, você precisa compreender que os seus ciclos podem se fechar, e há tempo de sorrir e tempo de chorar. Adorar a Deus quando tudo vai bem é incrível. Adorar a Deus quando tudo vai quando tudo vai mal é mais incrível ainda. Porque é quando você descobre que o vinho mais caro não serve para nada quando há sede de água. É quando você descobre, meus amados irmãos, que toda cicatriz é a prova que ferida sara. Líderes amados do Senhor, existe uma forma de amadurecer anunciador? É possível amadurecer a não ser superando dias maus? A dor é um bom professor, mas a dor é um péssimo guia. É por isso que nós devemos ser como Paulo, preso, escreve a carta da felicidade, carta de Paulo aos Filipenses. Capítulo 4, verso 12, ele diz: eu aprendi o mistério de viver feliz em toda e em qualquer circunstância. Ele estava preso. E ele diz: eu sei viver com fartura, possuindo tudo, e sei viver tendo nada, tendo bonância ou vivendo privações, porque tudo posso naquele que me fortalece. Louvado seja, você pode aplaudir o nome de Jesus, Ele é bom. Confira comigo Jó 2, versos 11, porque além de ter colapso financeiro, além de ter colapso familiar, além de ter colapso na saúde, além de seu casamento ter colocado em xeque, ainda tem os amigos. Sangue de Jesus tem poder. Jó 2:10 diz do Elifaz, do Bildade e o Zofar. E eles combinaram de irem juntos visitar o amigo sofredor para consolá-lo. Olha para mim, você vai encontrar 3 tipos de amigos. Primeiro, o amigo tóxico, é aquele que não se importa com você, só se importa com ele. Ele não sabe como é que você está, mas ele só vem sugando o seu melhor. É o pirata. É aquele que quando você fala: rapaz, eu não estou bem, não, ele diz: eu também.
Aí tu vai contar uma novidade. Estou assistindo a Forja 3. Ele, rapaz, eu acabei de ler a 5, Forja 5. Ele quer sempre estar um degrau a mais que você. Esse é o pirata. Ele chega para saquear o seu tesouro e ele só sai do ambiente depois que ele te diminui. Mas aqui não tem gente assim não, louvado seja o nome do Senhor. O segundo tipo de amigo que você vai encontrar é o tóxico. Primeiro é o pirata, segundo é o tóxico. Qual é o tóxico? É aquele que quando chega as rosas murcham, já viu? Aquela pessoa que é tóxica, tu não quer falar de política, ele vai... Ai, meu Deus do céu. Porque o que fala parece que traz um odor para o ambiente. Aquela pessoa quando chega é tão tóxica, cara, que parece que aquilo que você acabou de produzir murchou na hora. Mas louvado seja o nome do Senhor, aqui não tem gente assim não. Terceiro tipo de amigo que você vai encontrar é a pessoa fonte. É aquela pessoa onde o micro ou macro contato é tão relevante que gera absurda vida. São vocês. Louvado seja o nome do Senhor. Que Jesus permita você transbordar diante dele. Portanto, acompanhe comigo o versos 12. Está escrito: eles levantaram de longe os olhos, mas eles não reconheceram a Jó. Eles ergueram a voz e choraram. Cada um rasgou o seu manto, lançou pó ao ar sobre a cabeça. Eles sentaram com Jó na terra. 7 dias e 7 noites, nenhum deles dizia palavra alguma, pois viram que a dor de Jó era muito grande. Eu pergunto para vocês, esses homens eram amigos de Jó? Sim ou não? Sim ou não? A resposta é claro, óbvio. Sabe por quê, irmão? Você já fez alguma visita para algum amigo sofredor e passou 7 noites, 7 dias chorando com eles? Sofrendo com eles? Sentado só chorando, tendo empatia? Você já recebeu uma visita assim nas horas mais difíceis da sua vida? Porém, qual é o problema desses homens? Olha para mim. Qual é o problema desses 7 amigos? O problema desses 3 amigos era uma teologia ruim. O problema desses 3 amigos era um pseudo conhecimento a respeito de Deus. Porque se você tem uma teologia ruim, você vai ter um comportamento ruim. Se você tem um conhecimento equivocado a respeito de Deus, você vai ter um conhecimento equivocado a respeito do próximo. Se você se relaciona de forma equivocada com Deus, você vai se relacionar de forma equivocada com o próximo. Um exemplo disso é um milagre que Jesus tem que orar 2 vezes para uma pessoa ser curada. Foi do cego narrado em Marcos. É o único milagre que o Senhor Deus ora 2 vezes. Primeira vez ele ora e o cego vê pessoas como se fossem árvores. Aí o Senhor diz: não, cara, eu não fiz ser humano. Meu milagre, meu toque não é para você olhe para ser humano como se ser humano fosse coisa. Eu não quero que você coisifique o outro. E coisa é aquilo que você usa e joga fora. Não, você não é uma coisificação do Eterno. Então o Senhor toca 2 vezes e ora 2 vezes. E quando o Senhor Deus ora 2 vezes por cura, Ele agora vê pessoas como elas são, seres humanos. Olha para mim. Você consegue olhar para as pessoas que você lidera como seres humanos ou como coisa que se usa e joga fora? Os amigos de Jó foram tóxicos. Portanto, o problema desses 3 amigos era um conhecimento equivocado a respeito de Deus. Porque se você tem uma teologia ruim, portanto um conhecimento equivocado a respeito de Deus, você vai ter um comportamento equivocado a respeito de si mesmo. Porque alguém já disse que a ética é filha da teologia, e a teologia então é mãe da ética. O problema desses 3 amigos que posteriormente se tornaram invasivos e insensíveis diante do sofrimento de Jó é que eles começaram a fazer teologia, eles começaram a expor opiniões, e eles começaram a trazer para Jó uma espécie de julgamento divino. Eles começaram a cogitar, eles começaram a especular, eles começaram a desenvolver uma espécie de lógica cartesiana a respeito do sofrimento do outro e pensar em causa e efeito. Então eles imaginaram: ninguém sofre sem causa, Jó. Se alguém está sofrendo dessa forma, porque fez uma parada muito errada. Portanto, para Jó, esse sofrimento é um sofrimento que é a consequência de um erro na cabeça dos 3 amigos. Mas o constrangedor é que eles não pensaram, é que eles falaram, e o pior, irmão, eles falaram para quem? Para Jó. Precisamos de bom senso, irmãos.
eu opto pelo cavalheirismo, sempre. Eu lido com muitos cientistas e muitos acadêmicos, todos os lugares do mundo. E todos eles me chamam de pai na fé, porque foram ativados de alguma forma pela porção que nós carregamos. Eu já paguei a faculdade de 19 estudantes pobres, porque um dia alguém abençoou minha vida. Hoje a nossa igreja local paga a faculdade de 5 estudantes, filhos de presos. Eu vi Jesus me devolvendo muita honra. Em 2010, eu tinha um CrossFox básico. E foi minha primeira grande oferta. Eu vendi esse CrossFox para pagar a faculdade de 5 estudantes. Entre eles estavam dois irmãos gêmeos, bem carentes, e eu paguei a faculdade de moda deles no IESB, 2010. Na pandemia, no apogeu da pandemia, eu recebi um e-mail falando: Gil, você lembra de nós? Eu não lembro não. Somos os irmãos que você pagou a faculdade em 2010. Você mostrou para nós que o estilista é um profeta, porque ele determina a tendência da próxima geração. E nós queremos trazer uma oferta para você, porque hoje nós somos os estilistas da Renner. E aí enviaram uma oferta, que foi o que startou, inclusive, algumas contas de 70 vezes 7, que é a igreja que eu sou pastor. E aí eu começo a entender, cara, que um comportamento nobre gera reações nobres. E isso inevitavelmente impacta. Portanto, o problema desses 3 amigos de Jó é que eles não eram elegantes. Eles eram invasivos. E eles começaram a cogitar a respeito de Deus. E eles não pensaram, eles falaram para Jó. Eles armaram então contra Jó diversos argumentos acusatórios. E o constrangedor é que eles não pensaram, eles falaram, e o pior, eles falaram para Jó. E eles então armaram contra Jó as mais diversas acusações. Eles chamaram Jó de adúltero, chamaram Jó de ladrão, chamaram Jó de louco. Eles multiplicaram a dor de Jó, afirmando que Deus matou os filhos dele porque ele era um louco. Isso é coisa que se fala para um ser humano que está em luto, dos filhos, irmãos. Eles chamaram Jó de corrupto, afirmando que Jó só ficou rico porque roubava dos órfãos e das viúvas. Eles massacraram a Jó, eles sacaram suas flechas venenosas e cravaram no peito de Jó. E o que Jó fez, irmãos? Jó fez o que eu e você faríamos. Jó se defendeu. Então Jó perguntou para Deus. Então Jó queixou-se contra Deus. E Jó lança aos céus 16 perguntas. Por quê? Por quê? Por quê? Por que eu estou sofrendo? Por que a minha dor não passa? Por que eu não morri no ventre da minha mãe? Por que eu não morri quando eu nasci? Por que os seios da minha mãe não murcharam com ausência de leite para que eu morresse ainda? Por que tu não me mata de vez, Senhor? E Jó então lança aos céus 34 queixas contra Deus, 16 perguntas, 34 queixas. Ele espremeu não só os pus das suas feridas físicas, ele espreme sua vida emocional, suas feridas existenciais diante de Deus. E sabe o que Deus respondeu para Jó diante de suas 16 perguntas e 34 queixas? Sabe o que, irmãos? Um silêncio sepulcral. Está disposto a continuar crendo sem que as suas dúvidas e perguntas sejam respondidas pelo Eterno? Está disposto ao Senhor Deus substituir o seu alimento líquido por um alimento mais sólido? Talvez te convidando solenemente a você abolir definitivamente uma chupeta existencial para finalmente seus dentes de leite caírem e dentes sólidos nascerem na fé? O texto de Paulo e de Pedro também, quando diz: pelo tempo que você tem na fé, você já deveria ser mestre. Eu tenho para mim, irmãos, que a dor é a universidade que Deus leva os seus líderes mais fortes para graduá-los. E quando você é muito experimentado, você descobre que tem dois tipos de dor nessa vida: a dor que machuca e a dor que te modifica, que gera casca, que engrossa você. Deus responde
as 16 perguntas e as 34 queixas de Jó com um silêncio sepulcral. Nenhuma palavra, nenhuma resposta, nenhuma explicação, nenhuma informação. Eu posso garantir para vocês que pior que sofrer, irmãos, é sofrer sem explicação. O silêncio de Deus dói muito mais, irmãos, do que os gritos mais solenes e altos na alma, e do que os barulhos mais ensurdecedores aos ouvidos. Se vocês estão compreendendo o meu raciocínio, Jó está sofrendo um golpe fatal das 5 maiores importantes áreas da vida. Primeiro, a vida financeira. Segundo, na sua saúde. Terceiro, de forma intensa no seu casamento. Quarto, com seus filhos. Não é natural o pai sepultar filhos. E quinto, Jó está sofrendo na sua vida relacional, seu círculo íntimo com seus amigos. Aqueles que deveriam ser consoladores tornaram-se molestadores. Aqueles que deveriam ser óleos de restauração tornaram-se vinagres em suas feridas. Aqueles que deveriam estar com Jó para consolá-lo tornaram então seus acusadores mais implacáveis, seus amigos. Cuidado com as pessoas que você senta à mesa. E se você está olhando comigo, Jó perdeu quanto, irmão? Jó perdeu tudo. Jó então está no fundo do poço. E quando alguém chega no fundo do poço, só tem um lugar para olhar, irmãos. É para cima. É para o alto. É para Deus. Olha para mim. Jó perdeu tudo, exceto sua fé em Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa ser guardião da sua fé. Porque toda dor é por enquanto. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jó está no fundo do poço, ele tira do peito um brado de esperança e diz: eu sei que o meu Redentor vive, e em breve se levantará na terra para me defender. Satanás pensou que deveria ter tirado tudo de Jó, mas ele não entendera que Deus era tudo que Jó tinha. E quando você tem Deus como tudo, irmão, você pode perder tudo que os seus olhos veem. Deus pode fazer literalmente uma fonte gloriosa no deserto. Deus chama escravos e traz eles e os transforma em uma poderosa nação. Deus pega um bocado, irmãos, de pessoas sem destino, e o deserto é o destino do homem livre. Por isso que Moisés vai 9 vezes diante de Faraó e disse: deixa meu povo ir para meu povo me adorar no deserto. O deserto é o destino do homem livre. E no deserto, Deus dá a arquitetura do éfode sacerdotal, a roupa do sacerdote. No deserto, Deus, num local onde não se planta nada, todo dia tinha pão para comer. Imagine o sabor do pão que foi Deus que caçou. Um pão que vem do céu. Qual é o sabor disso? Imagine o povo no deserto que não tinha água. Todo dia 4 milhões de judeus bebiam água, todos, até os animais. Imagine, irmãos, no deserto que a sensação térmica durante o dia é 60 graus Celsius, tinha uma nuvem que liderava o povo. Imagina que à noite era bar de zero e havia uma coluna de fogo que aquecia a todos, irmãos. Foi no deserto que Deus deu a arquitetura da Arca da Aliança. Foi no deserto que Deus deu a arquitetura da tenda do encontro, porque o deserto é o destino do homem livre. Louvado seja o nome do Senhor. Deus então era tudo de Jó. Quando Jó está no fundo do poço, ele tira esse brado. Quando Jó solta esse brado de esperança, Deus começa a falar com ele. Está fundamentado nessa passagem bíblica, irmãos, que Deus não responde desespero, Deus só responde fé. O seu desespero não move a Deus. Deus só se move exclusivamente por fé. Deus não responde nenhuma das 16 perguntas de Jó. Deus não responde, nenhuma das 16 perguntas de Jó, nem responde nenhuma das 34 perguntas de Jó. Quando Deus fala com Jó, Deus faz literalmente 70 perguntas retóricas para Jó. Todas perguntas sem possibilidade de respostas. E Deus pergunta para Jó: Jó, onde é que você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Os fundamentos da terra. Onde é que você estava, Jó, quando eu espalhava as estrelas pelo firmamento?
E eu chamo cada um pelo nome. Jó, onde é que você estava quando eu enchia as águas do mar e cercava com areia para não invadirem a terra? Ô Jó, onde é que você estava quando eu disse para as ondas do mar, venha só até aqui? E portanto Deus foi se revelando a Jó. E o que Deus dizia a Jó, Deus abriu as cortinas dos céus sobre o psique de Jó. Deus, portanto, cobriu o Jó com revelações majestosas e divinas. E foi através de perguntas que Deus começou a fazer para Jó, que Jó foi ressignificando seus abismos emocionais. Isso é curioso, porque Jesus é Deus. Lembra que Jesus nunca respondeu pergunta? Melhor, Jesus nunca respondeu, nunca fez uma resposta significativa. Deus só responde perguntas, porque Ele também só responde aquilo que você tem como ponto de interrogação, se você ressignificar e calcular. Por isso que Ele dizia, respondo se você me responder. Deus não responde resposta, Deus responde pergunta. E é por isso que quando Deus te faz pergunta, você precisa ressignificar. Ô pastor, por que você falou aquilo na reunião? Por que você se chateou com isso, filho? Aconteceu isso? Ou é só comigo que acontece? E aí você faz o outro pensar. Fazer pensar é uma característica exclusiva dos homo sapiens, irmãos. Só você tem a possibilidade de ressignificar através dos questionamentos. Deus, portanto, foi trazendo 70 perguntas retóricas para Jó. Deus abriu Jó com revelações divinas, e através das perguntas, ele teve, portanto, sua psique ressignificada, seus abismos emocionais redignificados, e apresenta a Jó, portanto, as grandezas da majestade santa. E quando Deus foi se revelando a Jó, a alma de Jó foi se enchendo de esperança, de renovo, e ele, portanto, foi um homem curado pela presença de Deus e teve toda a sua biografia restaurada. Uma aplicação prática para nós, irmãos, nessa tarde solene com a liderança. Parece-me que a história de Jó e que aquilo que trouxe como fundamento bíblico, expondo, portanto, o caráter de um líder, é que você não pode mudar o seu caráter por causa das avalanches da vida. Quando se trata da sua vida espiritual, é necessário você ficar em Deus, inabalável, constante no Senhor, permitindo, portanto, que a sua mente não te lidere, porque a mente não é um público que te aplaude, a sua mente é uma constante plateia que te vaia. Olha para mim, é líder? Regra número 1, jamais seja liderado pelos seus sentimentos, jamais. Os seus sentimentos vão rivalizar contra a tua fé. Deus está colocando você no fim de um ciclo e de repente vem seu sentimento e te tira da rota. Quantas pessoas iam receber uma porção nesse mês agora e por causa dos seus sentimentos foram reprovados? Então que nós não venhamos olhar para a vida com os olhos humanos, já que estamos representando a majestade santa. Somos embaixadores do reino, sim ou não? Sim? Então sabe, embaixador não tem opinião. Ele representa a sua pátria em outra nação. O embaixador, então, ele só reproduz a constituição que representa. Então não é sobre você, irmãos. Não é sobre quem eu sou, não é sobre o meu sentimento, nem é sobre a nossa amizade, é sobre glorificar Jesus na nossa vida. Eu sinto no meu espírito, você pode ficar em pé comigo, é possível? Eu sinto no meu espírito, Jesus se revelando, com o propósito de trazer para nós um amadurecimento espiritual e acima de qualquer coisa, mostrar para nós a importância, irmãos, de termos raízes sólidas na Nova Jerusalém. Você pode estender suas mãos? Pai, nós te louvamos nessa tarde. E eu oro, Pai Santo, por cada líder aqui. Eu oro, Espírito Santo, para que o Senhor venha gerar em nós raízes profundas. Assim, ó Pai Santo, como Jó reprovou teses de Satanás a partir do seu caráter, do seu comportamento.
Eu oro para que nessa tarde, ó Pai Santo, esses líderes sejam impulsionados a Te glorificar, amando-Te, Senhor. Revele-se a eles. Eu oro para que esses líderes tenham uma profunda revelação a respeito da pessoa de Cristo, e que isso venha mudar a sua cosmovisão de vida e a sua natureza, ó Pai Santo. Então enraize o Senhor em Ti. Eu oro nessa tarde profetizando, Pai Santo, maturidade, firmeza espiritual, e que eles venham ter, ó Pai Santo, sua vida de liderança ressignificada, sabendo, ó Senhor Jesus, que toda dor é por enquanto, e que toda temporada mal que inevitavelmente possa vir sobre um líder, que eles venham olhar para o eterno e sempre se lembrar, Deus, que a despeito da dor, nada como um dia após o outro dia. Santifica-nos, Senhor, é o que nós clamamos nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Muito obrigada, pastor. A paz, igreja, glória a Deus. Olha só, ainda tem muita coisa boa hoje. Quero te lembrar para você colocar as suas dúvidas